Carla Fonseca Reis, seja bem-vinda à Escola de Repertório Café com Repertório. É uma honra recebê-la. Eu nem sei como apresentá-la. Tantos epítetos, tantas honrarias, tantos prêmios, tanto trabalho ligado à economia criativa, cidades criativas. Tanta coisa você fez, consultora da ONU, da UNCTAD, da Unesco, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, laureada com o Prêmio Jabuti. Que você criou, inclusive, uma categoria nova. Eu criei a categoria, administradora pública e economista de formação, doutora em urbanismo pela Universidade de São Paulo, primeira tese sobre cidades criativas. Menino, tá afiadíssimo. Rodou o mundo inteiro dando consultoria, palestrante em diversos idiomas, em tantos países e cidades. Ufa, que beleza! Seja muito bem-vinda, uma honra recebê-la. Tantas amizades e tantos afetos, né? Porque a gente vai aquinhando idas e vindas nesses nossos percursos. Sim, é verdade. Se encontra, daí separa um pouquinho, mas as águas sempre, né, transbordam e a gente leva um pedacinho do rio do amigo para o outro lado. Então, muito gostoso estar aqui. Ana, a gente sempre começa aqui com o protocolo falando um pouquinho de você, né? Sua trajetória, quer dizer, por que você escolheu a administração pública, por que você escolheu a economia, depois você teve um trabalho longo como executiva, e aí como é que foi esse ingresso na questão das cidades criativas, da economia da cultura e da economia criativa? Então, a gente brincava um pouquinho antes, né, Jair, até, porque a resposta a gente não tem, mas olhando a posteriori, eu acho que a gente vai entendendo os caminhos que foram seguidos pela alma da gente, né? Eu, muito moleca, com 15, 16 anos, eu entrei na faculdade com 16 anos, eu, muito moleca, queria mudar o mundo. Papai era médico, eu falei, eu vou ser psiquiatra, então, mamãe é psicóloga. E aí, no último ano do então colegial, o papai me levou para chamar aula na Pinheiros, onde ele tinha estudado. Eu falei, papai, não vai rolar, não vou fazer medicina. E nem era aula de anatomia, nem nada, mas o fato de olhar as pessoas como pacientes me deu um certo receio, sabe? Causou um desconforto. E aí eu falei, bom, então como é que eu vou mudar o mundo? E aí eu resolvi que eu ia mudar o mundo pelo outro lado, então eu ia fazer administração pública, porque daí pelas políticas públicas eu ia conseguir fazer isso. Só que como traça inveterada, né, que você também é, a gente compartilha isso também, eu lia muito em Marx, não, eu preciso entender como é que funciona, ouvir o metal, que é a mola do mundo e tal, não sei o quê, vou estudar economia também. E aí eu, na dúvida do que eu ia fazer, estava em cima da hora do vestibular, eu resolvi prestar as duas. Na época eu podia prestar FUVEST e administração pública na GV, cujo currículo inclusive era praticamente idêntico à administração de empresas, mas era mais difícil entrar porque eram menos vagas e gratuito. Eu falei, opa, melhor, né? Então prestei as duas e passei nas duas. Eu falei, e agora? Então vou começar a fazer as duas. Daí eu fiz administração pública de manhã e economia à noite. Mas imagina, né? Ia para a USP, demorava uma eternidade, mais 6 meses, minha mãe desesperada, minha filha, né? Naquele lerma USP. Quando o pessoal que é mais jovem nem vai se lembrar disso, claramente, mas talvez por referência, conversando com os mais velhos, mas inundava o rio, a gente não conseguia atravessar a ponte, né? Parece uma coisa assim do século XIX, né? E aí eu falei, não, mas eu gosto de fazer artes, gosto de estudar, gosto de ler, de fazer esportes, então eu vou fazendo economia aos poucos. A GV eu terminei direitinho em 4 anos e economia eu fui fazendo. Tanto que eu entrei no mestrado antes de terminar a economia, terminei meio que começando o mestrado. E aí a vida é muito curiosa, né, e vai abrindo portas nessas nossas propostas quânticas, e diante de tantas portas abertas, eu tendia sempre a buscar as mais... não diria curiosas, mas talvez mais inusitadas. Essa nossa tentativa de sempre sair do mais do mesmo, né? De ver o que não se dá tão visível. E eu me lembro que uma vez na GV, tinha no flanelógrafo, do seu momento, aí vamos buscar já no dicionário, né? A gente vai fazer uma listinha do dicionário. No flanelógrafo tinha lá, se você nunca trabalhou com comunicação, mexe com Word, né? Aquelas coisas básicas, participe desse processo. E curiosamente não era assinada. Então tinha Ródia, tinha, enfim, um monte de empresas e aquela chamada não era assinada. Eu falei, essa aqui eu vou, eu quero descobrir o que é isso. E a gente participou, para reduzir uma longa ópera, a gente participou desse processo, éramos 14, se não me engano, formados ou recém-formandos, enfim, engenheiro, arquiteto, comunicador, administradora pública, enfim. Ao final de 6 meses a gente descobriu que era o Grupo Ogilvy. E foi muito interessante porque era um projeto idealizado pelo próprio David Ogilvy, lá do seu castelo da França, de uma agência que não tinha departamento, não tinha hierarquia, onde todo mundo fazia de tudo.
reformaram a casa onde foi o primeiro Leopoldo, ali no Itaim, uma casa belíssima, feita por um arquiteto para a mãe que era artista. Então era uma poesia a casa. E a gente fez lá o treinamento nas várias agências do grupo, foi colocado naquela casa e se virem, né? E era ótimo, porque aquela proposta do não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então a gente ligava, ficava vasculhando assim, falando, que anúncio horroroso! E ligava e falava assim, olha, eu sou a Cainha do Grupo Ogilvy, a gente tem uma campanha desenvolvida para o senhor, sempre empresas médias, né? Porque as pequenas não teriam cacife, as grandes a gente não tinha cacife. E a gente começou a fazer uma carteira bacana de clientes até que chegou a crise do Golfo e era um projeto, enfim, ainda em carência, então foi desativado. E saindo da reunião eu cruzei com uma amiga, que depois veio a ser mais amiga, que trabalhava no consulado da França. E ela falou, escuta, como é que vai a agência? Eu falei, acabou de deixar de ser, né? E ela falou, você não vem trabalhar no consulado da França porque você estava terceiro, quarto ano, porque você está terminando a administração, você trabalhava como intérprete francês, enfim, fazendo os meus bicos, e a gente precisa de uma ponte entre o consulado na área cultural e a Câmara de Comércio, então pode ser interessante. Eu falei, isso me apetece. Então eu me propus ficar 1 ano, porque de repente se eu gostasse mesmo, eu ia fazer Instituto Rio Branco, né? Essas coisas de vamos mudar o mundo por várias frentes. E aí a pertinência disso foi que ao entrar no consulado da França no serviço cultural, eu vi um conjunto enorme de pessoas a cada manhã, quando o consulado ficava pelo menos aberto, artistas, curadores, pessoas vinculadas ao mundo acadêmico e ou de produção cultural, buscando patrocínio, oportunidade de fazer parcerias com o exterior, em especial, claro, a França, ainda não se falava de Europa nesse momento, e, por outro lado, a Câmara de Comércio recebendo um monte de empresas francesas que vinham com uma lógica de mecenato e que aqui no Brasil era muito pouco discutido como mecenato cultural. Perfeito. E aí eu resolvi fazer um mestrado de administração para fazer uma dissertação sobre marketing cultural. E passei no mestrado, cheguei na FEA, na USP, e o pessoal da FEA falou, não, mas se você vai falar sobre cultura, você tem que ir para a ECA. E o pessoal da ECA falava, não, se você vai falar sobre marketing, você tem que ir para a FEA. Até que eu encontrei uma boa alma que me acolheu, e aí veio o meu maior envolvimento com cultura. Só que, em paralelo, tem essa vida que você trouxe, que era do mundo executivo. Porque uma coisa que sempre me inquietou muito foi como as pessoas tomam suas decisões. E aí tem tudo a ver com o repertório, né? Porque a gente vai dando respaldo, né, às lógicas de tomada de decisões a partir também do repertório que a gente tem, né? E eu falei, bom, mas o que faz com que uma brasileira de classe D compre um leite ninho em vez de comprar um outro leite, ou compre um sabão Omo em vez de comprar um outro, porque é uma forma de demonstração de carinho. O que pega? E eu queria muito entender esse raciocínio do consumidor. A decisão de consumo, você exatamente. Que era muito, para mim era tão absolutamente estrambótico, né? Entender como é que essas coisas se dão num país com as desigualdades que a gente tem no Brasil. E eu falei, bom, então eu vou entrar numa empresa de consumo de massa, porque isso vai me ajudar a ter chaves de decodificação. E entrei na então Gessilever, hoje Unilever. Falei, vou ficar uns 2 anos. E os 2 viraram 10, porque a cada vez que eu ia ficando um pouco mais entediada, me mudavam de marca, ou de país, ou de projeto, enfim. E foi uma grande escola. E daí na última expatriação justo, que foi para Milão... Você passou por vários países, né? Eu morei na Inglaterra e morei na Itália. Mas eu trabalhava com projetos de inovação, então muitos deles eram ou globais ou regionais, entenda-se América Latina. Então eu viajava muito ainda quando com sede no Brasil. Tá. E o bacana disso era que a gente fazia muitos estudos comparativos, né? E dava cada vez mais claramente para perceber que o que diferenciava os padrões de decisão eram as culturas, claro, dos países, né? Hoje muito mais evidente do que a época eu era. Mas por que você pega uma manteiga, uma margarina mais laranjada ou mais branca? Por que para o brasileiro o indiano tem aroma de curry e um indiano acha que a gente tem aroma de detergente, né? Então isso era muito fascinante, né? Quanto mais a gente descobria essas tessituras de culturas, mais a gente valorizava claramente a diversidade cultural. E no momento em que a globalização vinha muito pesada. Então eram embates que se davam. E para chegar ao final dessa longa ópera, porque senão eu vou ficar só falando disso, eu acho que para os nossos ouvintes, espectadores, é mais interessante para um outro pedaço. Eu fui fazer urbanismo, porque a cada vez que eu falava economia da cultura, economia criativa, quando eu pedi demissão da Unilever e resolvi abrir a Garimpo de Soluções, as pessoas ainda tinham um pezinho atrás, né? Acho que hoje ainda tem.
Porque a economia era muito um país de overnight, a economia era muito associada a investimento financeiro, né, os juros extorsivos, então é uma coisa que infelizmente hoje começa a voltar com mais vigor. E eu falei, não, mas eu queria o lado humano disso. Então eu fui tentar encontrar um terreno que efetivamente desse um quadro comum às pessoas. E esse terreno passou a ser urbanismo, né? Porque pelo menos no Brasil a gente tem os 86% de pessoas que moram em cidades e todo mundo se entende como cidadão de uma cidade pequena ou grande, mais ou menos desigual, na região que for. E essa passou a ser uma língua, uma outra chave de decodificação importante. Então, quando a gente fala de economia criativa, economia da cultura, enfim, a gente vai passar sobre isso. No espaço do desenvolvimento territorial, as pessoas entendem como uma ferramenta e não como um fim em si mesmo. E eu acho que aí a coisa passa a ser mais interessante. Então, essa sinuosa carreira, enfim, essas múltiplas vidas, acabaram sendo um emaranhado para chegar a essas... acho que um olhar de decodificação sobre um universo que se mostra cada vez mais complexo, mas profundamente fascinante, né? Em que a gente obrigatoriamente tem que ter um olhar muito mais multifacetado. E isso é muito gostoso. Ana, você... o primeiro trabalho, quer dizer, a sua tese na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP foi sobre cidades criativas e foi o primeiro, digamos, estudo acadêmico, primeira tese mesmo a respeito desse tema, né? O que é uma cidade criativa, Ana Carla? Então, todas as cidades são criativas? Pois é. Ou potencialmente podem ser criativas? Se sim, o que configura um determinado lugar, uma determinada cidade como uma cidade criativa? Então, eu queria fazer 2 introitos só. O primeiro deles é qualquer adjetivação que a gente dê à cidade, criativa, inteligente, sustentável, enfim, o nome que a gente abraça, e eu não morro abraçada em um nome, eu acho que a proposta é mais interessante, significa que qualquer cidadão, a rigor, tem que ser mais aquilo a que se propõe o adjetivo. Então, para uma cidade ser inteligente, todo mundo tem que poder ser inteligente, todo mundo tem que poder ser criativo, todo mundo tem que poder ser humano, um nome que se arvore a dar à cidade. E claramente isso é uma utopia, né? Porque sempre tem uma parte da sociedade que infelizmente acaba sendo alijada desse processo, por decisão própria ou por questões da dinâmica da cidade. Mas eu acho que isso dá o tom daquilo que a gente busca. E o que a cidade criativa, na minha concepção, se propõe a fazer é se reinventar continuamente, daí a lógica da criatividade. Então, para tentar chegar a uma decodificação de conceito, uma proposta, um eixo diretor, eu convidei 18 colegas de 13 países, muito distintos entre si, como Taiwan, Noruega, China e Colômbia, e claramente o Brasil, que trabalhavam o conceito de cidades criativas e pedi que eles desenvolvessem isso, porque eu queria encontrar eixos comuns. E em que pese inúmeras diferenças existirem de escala de cidade, de governança, de história, desses vários contextos aos quais os colegas se referiam, havia 3 características comuns e eu acho que elas servem de norteadores. Então, a primeira delas é a lógica das conexões. Então, conexão lato sensu, né? E aí que eu acho que é bacana porque você direciona sem ser uma camisa de força. Entre áreas da cidade, São Paulo é uma cidade que infelizmente carece demais de conexões, né? Conexões entre tribos, conexões entre espaços, conexões entre público, privado e sociedade civil, entre a história da cidade e o seu futuro. Inovações, e daí também lato sensu, eu subo pelas paredes quando as pessoas dizem que uma cidade criativa tem que ter um percentual X de PHDs por 1.000 habitantes, porque isso pode ser muito necessário para uma megalópole como São Paulo, mas você vai para uma cidade de 10, 15, 20 mil habitantes que pode ser profundamente criativa, isso não é o requisito. E a cultura da cidade, aí a gente entra num aspecto muito bacana, porque a cultura não é, como muitos interpretam, apenas o que se dá na produção cultural. Os equipamentos culturais. Exato, cidade, e né? a vivacidade artística, enfim, mas é o que diferencia a alma da cidade, né? O que diferencia a cidade, da gente chegar no lugar, a gente se sentir acolhido, a gente se sentir provocado, né? Fala assim, que legal, tô indo para Berlim, porque a cada metro quadrado tem alguma coisa que me oxigena. Que legal, que voltei cansada, mas com mente pululante, né? Então, isso é muito a criatividade, o espírito da cidade, que os romanos antigos se referiam a isso como genius loci, né? O espírito do lugar. E reza a lenda que, inclusive, os padroeiros sejam derivados disso, né? Os padroeiros da cidade. Então, acho que a gente precisa se reconectar a esse genius loci dos espaços da gente, né?
para efetivamente ter mais afetos, ter mais vigor nas transformações, porque se a gente não ama, a gente não preza. E se a gente não conhece, é mais difícil a gente amar, né? Então, esses resgates todos das histórias, dos vínculos entre as pessoas, da ocupação do espaço público, mais do que ferramentas, muitas vezes, no palavrório das pessoas e muitas vezes também dos políticos, são ferramentas para a gente fazer com que as cidades sejam mais criativas e humanas, sustentáveis, o que a gente quiser que elas sejam, mas que elas possam se transformar em espaços onde a gente gostaria que a gente vivesse, os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, enfim, os nossos afetos se localizassem. E não esse desamor de 6, 7 pessoas a cada 10 quererem ir embora porque acham que o peso de estar em seu espaço é alto demais para compensar aquilo que elas estão tendo, né? Então é um pouco a vibe. Ana, uma questão que a gente conversa bastante na Escola de Repertório, e muitos convidados que estiveram aqui no Café com Repertório, e uma questão que você é, enfim, para lá de especialista, o mundo passa, a gente pode chamar assim, um mundo de uma espécie de reconfiguração econômica, na verdade, né? Claramente estamos abandonando, eu não gosto muito da palavra, mas vou pedir licença e usá-la aqui. Claramente estamos saindo de um paradigma industrial e caminhando numa outra direção. Novas formas de geração de valor, novas formas, novas dinâmicas econômicas, novos ecossistemas econômicos e por aí vai. Gostaria de aproveitar aqui sua presença, porque você tem as duas pontas. Você é alguém que reflete sobre isso e alguém que está na outra ponta, alguém que está fazendo isso acontecer, quer dizer, percebendo e alavancando coisas, preparando formas de ação nessas novas configurações. Então, num primeiro momento aqui, num primeiro, vamos dizer assim, desdobramento dessa resposta, o que são, didaticamente, essas novas configurações econômicas? Quer dizer, como é que nós estamos saindo desse modelo industrial e rumando, o que é esse novo mundo que se desenha hoje? Então, esse novo mundo começa em meados, digamos, da década de 90, quando as tecnologias digitais impactam e impulsionam a globalização a níveis jamais vistos, né? Porque há toda uma discussão bizantina até de, mas a globalização existia no tempo dos vikings, dos romanos, etc., que eram os mundos conhecidos, né? Das grandes navegações do século XVI, isso, né? Exato, e tal. Mas quando a gente observa o impacto das tecnologias digitais, em especial no que diz respeito não somente à transferência de tecnologias em si, mas em especial das informações, a gente vê que isso impacta desde o cérebro de um bebê, né, que hoje acaba sendo muito mais ativado no que diz respeito a lidar com múltiplas informações, mas menos ativado em lidar com profundidades, então não é nem bom nem ruim, simplesmente é, até da configuração neurológica dos bebês até a economia em si. Porque se você desenvolve essa xícara e fala, olha que bacana, eu vou colocar um design super bacana, diferente, tal, uma tampinha XPTO, e eu crio a minha lojinha e coloco isso na internet, daqui a 2 minutos alguém em Singapura vai ver, vai achar o máximo e ou vai se inspirar ou simplesmente copiar e colocar isso na internet. Aquele fôlego que o inovador tinha, falar, ai que bom, lancei isso, agora eu vou me preparar para o novo, fica cada vez mais reduzido. Perfeito. Os ciclos de vida se reduzem, as informações circulam a um ponto em que tudo parece mais do mesmo. E quando tudo é mais do mesmo, a gente vai atrás do que é diferente, né? A gente, como humano, tende a não querer o que é mais do mesmo. Ou pelo menos quando a gente tem acesso a um cesto básico, agora eu já sei o que é turismo, já fiz o turismo de massa básico, agora a gente quer uma coisa que é diferente. Então, na economia, passa a ser cada vez mais demandado que a gente tenha o que você trazia, que é a agregação de valor, ou seja, o diferencial. E aí tem algumas delicadezas que eu acho super importantes, em especial quando a gente se refere a um caso como o brasileiro. A gente não substitui necessariamente a indústria, né? Porque a gente continua tendo acesso aos produtos. Mas alguém faz isso aqui. Exatamente. Né? Claro. Mas assim como você propunha na sua pergunta, e que é ótimo que daí você já adianta a minha resposta, a gente vai incrementando essa indústria que cada vez mais, inclusive, mescla o que é produto e o que é serviço, por conta das novas tecnologias, internet das coisas, etc. Então, os dados dessa produção industrial passam a ser mais interessantes, inclusive, do que a linha de montagem em si, como era, digamos, na Revolução Industrial per se. E o que é bacana, quando a gente traz para um contexto como o nosso, é que a economia criativa em si propõe que, claro, o ativo mais diferencial da economia seja a criatividade a partir do momento que os outros são muito facilmente transferíveis, né? E a criatividade humana não é copiável nem transferível em escala. Vai. Só que não basta a gente ter valor agregado. Para um país com as mazelas e os desafios que a gente tem estruturalmente,
a gente precisa também ter o valor compartilhado, né? Então, perceber de uma lógica muito prática e não uma lógica ideológica, que se eu tiver uma cadeia no qual 1, 2, 3 elos são subremunerados e os outros excessivamente remunerados, não é sustentável. Porque aquela senhorinha que está fazendo a renda, que vai ser incorporada na calça e vendida por alguns $1.000 numa passarela da Oscar Freire, onde for, não vai ficar fazendo aquilo o resto da vida porque não consegue pagar as contas. Então ela vai deixar de fazer aquela renda, né? E não perde só a senhorinha ou a diversidade cultural, perde também o estilista que não vai mais ter a calça. Então a gente vai percebendo, até por uma questão de interesse próprio, que fazer com que os negócios menores e criativos sejam sustentáveis dentro dessa cadeia é absolutamente vital para dar continuidade ao modelo de negócio como um todo. Então a gente tem o valor agregado, o valor compartilhado e um outro valor que tem muito a ver com o que você sempre defende e é perito no tema, que é o valor percebido, né? Como é que a gente mostra o valor por trás do preço? Como é que a gente mostra que aquilo efetivamente tem toda uma outra série de atributos e não somente aquilo que eu estou vendo na ponta da cadeia, né? E esse trabalho de storytelling, de narrativas, de ampliação de repertório das pessoas para que elas concebam um mundo mais ampliado e aí situem aquilo que está sendo proposto dentro desse contexto, passa a ser visceralmente importante, né? Então, a economia criativa para uma lógica de país de desenvolvimento como é o nosso, eu só concebo tendo esses 3 valores, o agregado, o compartilhado e o percebido, porque só o agregado não vai resolver nada, né? Vai fazer com que 10 unicórnios aí explodam e o Brasil continue implodindo do jeito que vai. Quer dizer, assim que você caracteriza ali, então, vamos dizer assim, essas novas formas econômicas, esses novos arranjos produtivos, tantas formas da gente se referir a essas novas configurações. Um novo mundo, uma nova economia, um novo perfil profissional. Uma pergunta também na qual você é especialista, quer dizer, o que as pessoas vão precisar ter em termos de habilidades e competências para, primeiro, entender essas novas configurações, segundo, conseguir se movimentar por elas e, terceiro, identificar novas oportunidades? É uma excelente pergunta e que eu acho que não vem sendo suficientemente debatida, né? Porque a gente participa de vários, enfim, você falava um pouquinho no começo dos trabalhos que a gente desenvolve, a gente participa de vários estudos, desde os macro, ONU e tal, até políticas públicas mais aplicadas. E o que entrou muito em vigor, né, você conhece melhor do que eu nos últimos anos, é esse entendimento de que a gente precisa passar do STEM para o STEAM, né? Desenvolver as habilidades soft, enfim, como se convenciona falar, até porque a gente tem hoje uma alavancagem de substituição de profissões em cima do avanço da mecanização. E é claro que o que diferencia o que o ser humano pode fazer é aquilo que só o ser humano pode fazer, né, ou faz com mais primazia. Mas isso não basta. Então, a gente ter uma visão ampliada de mundo, a gente ter um raciocínio crítico, a gente ter empatia, ter criatividade, é fundamental, mas não é suficiente, né? E eu digo isso porque a gente até comentava um pouquinho antes, há cerca de 2 meses eu participei de uma reunião em Seul, de um novo framework de arte e educação da Unesco, que está sendo desenvolvido para implementação, recomendação aos países a partir de 2023 para frente. E foi muito interessante porque havia pessoas especialistas no tema, eu não sou especialista em arte e educação, e isso que eu achei que foi muito bacana, porque juntaram pessoas com diferentes pontos de vista, inclusive claramente especialistas em educação. E eles traziam muitas questões vinculadas às habilidades especificamente. E uma questão que eu levei e que tem tudo a ver com o que vocês defendem e estão transformando é a necessidade de ampliação de repertório das pessoas. Porque em Seul, por exemplo, a massa dos estudantes é profundamente bem qualificada no de respeito à técnica, sim, mas na hora de desenvolver, por exemplo, games ou animação, cadê o repertório estético? Cadê o repertório de decodificação de contextos? Cadê aqueles elementos que ainda de forma inconsciente o criador embute na sua criação e também de forma inconsciente são percebidos e decodificados por quem trava contato, né, com essa criação? Então, são coisas que vão se incorporando com naturalidade na vida das pessoas e, portanto, naquilo que elas estão fazendo, mas que não constam de currículos acadêmicos, né?
você vivenciar a cidade, você fazer um passaporte cultural para quem mora na periferia, para que a pessoa também vá até o MASP, tenha uma vivência de Avenida Paulista, assim como quem mora na Avenida Paulista vá até a periferia para entender o que significa você pegar 2 horas de metrô e por que alguém que mora na Zona Leste de São Paulo é tão aguerridamente Zona Leste, putz, um cara pega 3 horas de condução para ir trabalhar e ele adora o espaço dele e eu estou aqui reclamando. Isso é ampliação de repertório também, né? de experiências de vida. Não é só ler numa biblioteca ou comprar livros numa livraria, é também isso, mas é também muitas outras coisas, né? Uma vivência, uma frequentação, a capacidade de experiências e mais ainda, né, Ana, de elaborar essas experiências, né? De interiorizar aquilo que você está vendo, aquilo que você está percebendo. Você diria, e aí nas duas pontas suas, é uma pergunta, quer dizer, tanto na sua vivência como executiva, expatriada para vários lugares, como depois em toda essa jornada com economia criativa, indústrias criativas, cidades criativas, repertório é um diferencial, ele é uma necessidade da empregabilidade contemporânea? Ele é uma necessidade pessoal, para as pessoas conseguirem se situar em um mundo em efervescentes transformações, porque senão elas não têm a solidez de visão necessária para pautar suas próprias decisões, pelo menos não de uma forma mais refletida e ponderada, mas também é uma necessidade vital do mundo dos negócios, tanto das grandes empresas quanto para os empreendedores que têm que lidar com o seu dia a dia também num mundo que não tem bases sólidas, né? Quando as coisas estão mais estáveis, é mais fácil. Quando as coisas não estão estáveis e você tem um mundo inteiro batendo à sua porta, se você não tiver a capacidade de entender e fazer um recorte de repertório, ou seja, a própria escolha do repertório tem que ser uma coisa sua e não vinda quase que apaticamente, né? E você acaba sendo mais uma esponja do que outra coisa, você não vai conseguir tomar decisões ponderadas para a sua empresa, você não vai conseguir entender como é que você lida com uma equipe que é multicultural e que é diversificada, porque cada vez mais os mercados o são. Você não vai conseguir criar indicadores para o bônus target da sua equipe de uma forma que seja muito mais consensual e aderente ao mundo em que elas esperam. Você não vai conseguir atrair aquele jovem que está dando uma banana para as empresas, porque ele quer ter uma outra experiência de vida. Ou seja, como mais você tiver um canivete suíço com o qual lidar como ferramental e uma decodificação de tessituras culturais para conseguir elaborar esse conteúdo e esse continente de forma a absorver esses mundos em transformação, quanto mais você tiver isso, mais você vai conseguir efetivamente desenvolver um trabalho que tenha valor agregado para a sua empresa. Que bacana, Ana. E pegando uma frase mais provocativa, repetida por um economista que você conhece bastante, Jeremy Rifkin, quer dizer, cada vez no mundo hoje haverá menos emprego e cada vez mais trabalho. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa afirmação, como é que você vê isso, ao longo, inclusive, das suas experiências, oficinas, treinamentos, reuniões, rodadas de negócios. Quer dizer, isso de fato é uma verdade? Há trabalhos, quer dizer, nas duas pontas, na verdade, há essa noção clássica de emprego, ela está se esvaindo, e, por outro lado, há trabalhos que estão desaparecendo, mas em contraposição a todo o universo que está acontecendo. É isso mesmo, Ana? É como eu vejo. Pelo menos tem se confirmado até agora, e eu acho que a pandemia acabou extrapolando essa percepção para algo muito mais tangível, né? E aí o que eu acho que a grande dificuldade da gente como humanidade, não pensando nem só em país ou em cidade ou o que for, é como a gente consegue, nesse processo de transformação, fazer com que as decisões acerca de eu quero ter um trabalho ou eu quero ter um emprego sejam decisões plausíveis também para quem normalmente é excluído dos processos decisórios, né? Porque nós que somos privilegiados por termos tido essa ampliação de repertório ao longo da trajetória pessoal e profissional, conseguimos decidir, não, eu quero sair de uma empresa, quero abrir a minha, eu quero trabalhar como freelance, eu quero trabalhar de uma forma cooperativa, mas essa não é a realidade de uma com um vasto contingente de pessoas. Então, acho que o que a gente cada vez mais tenderá a ter é essa ampliação de possibilidades de emprego ou trabalho, ou outras formas de produção que muitas vezes mexem com o colaborativo, com o compartilhado, com o que for, em um conjunto de pessoas, mas quem não tem essa possibilidade de decisão tende a ou ficar desempregado, ou na informalidade, ou ter um emprego tradicional.
E isso é muito complicado, porque aí você tem todo um emaranhado regulatório, você tem problemas de dificuldade de absorção de mão de obra em vários países, e você condenar as pessoas ou serem emprego tradicional ou serem desempregadas / informais, enfim, é muito complicado. Sem dúvida. Então, acho que esse é o grande gargalo que a gente tem que tentar resolver. E, Ana, você vê, quer dizer, o papel das escolas no geral, do ensino fundamental, ensino médio, mesmo universidades, programas de pós-graduação, atentas a essa movimentação, a essas novas dinâmicas, ou as escolas ainda insistem em caminhos, digamos, mais tradicionais, pensando num mundo que já não é mais o mundo que se coloca por aí? Como é que você tem visto isso nas suas andanças? Então, eu acho que as escolas, sejam as públicas ou as privadas, acabam ficando numa situação muito delicada, né? As privadas porque elas têm, ao mesmo tempo, que propor inovações, mas responder a um mercado que tende a ser mais conservador, porque os pais das crianças e dos jovens o são. Então, todo mundo está acompanhando, mas ninguém quer ser o âncora dessa mudança, né? E aí você tem escolas que são um pouco mais experimentais, que tendem a ser super requisitadas por quem pode pagá-las, mas não é a massa, né? Então, você sempre tem os exemplos super bacanas, inspiradores, mas que continuam sendo mais táticos do que estratégicos no que diz respeito a políticas educacionais. Pensando em ensino básico, né? Até o fundamental. As escolas do ensino médio, enfim, agora a gente vai ver até que ponto mudam ou não mudam, mas eu acho que a gente tem desconsiderado muito claramente o ensino técnico, né? Um revigor desse ensino técnico, que não precisa ser aquele chato do torneiro mecânico. Tipo no modelo SESI e Senai, né? Tradicionalíssimo, né? Como é que se revigora isso? Então, acho que tem muita vontade de fazê-lo, mas a coisa ainda não foi feita. E no ensino universitário, a gente tem um cipoal, né? Porque a gente tem desde gente encalacrada com o FIES que não funciona, enfim, miríade de pessoas que acabam fazendo EAD com mais ou menos profundidade, tem os cursos super sérios, os que não o são, uma percepção de que ainda hoje vigora, a meu ver, em que se a gente tiver o diploma, a gente tem uma possibilidade de acesso ao mercado que já não responde da mesma forma. Eu sou uma super defensora dos diplomas, mas eu acho que tem que ser os diplomas certos e formalmente pensados, claro, né? E eu não vejo essa preocupação com o repertório presente na vastíssima maioria de currículos, nem nos de humanas, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que um médico tenha, como hoje começam algumas faculdades a colocar, espiritualidade em seu currículo, questões vinculadas à empatia, totalmente. Sim, né? Formação humana. Tem que ter humanidade em tudo, e infelizmente a gente vem ainda em uma safra em que parece que as coisas são muito dicotômicas, né? Eu acho que a gente talvez tenha dado uns passinhos atrás nessa discussão. Ana, virando o assunto, eu sei que você é uma profunda conhecedora das coisas brasileiras e uma entusiasta das coisas brasileiras. Então aí vai uma bateria de perguntas nessa direção. Nessas novas configurações econômicas, com um recorte específico para as questões economia criativa, a dimensão econômica da cultura, o Brasil tem algo a oferecer para o mundo? Eu digo isso porque, quer dizer, tem um monte de experiências pequenas, muito locais, mas extremamente vigorosas e interessantes. Por outro lado, nós somos um país que não tem exatamente um problema de usina criativa, muito pelo contrário, né? Uma música que é, né, enfim, maravilhosa, uma produção de artesanato que é esplêndida e tantas outras frentes de expressão cultural. Agora, há uma questão, há um gap de fazer tudo isso virar uma indústria, de fazer tudo isso agregar capacidade gerencial, quer dizer, eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa riqueza brasileira, das nossas dificuldades e se o Brasil tem um lugar nessa nova economia mundial, o que a gente tem a oferecer para além das commodities agrícolas tradicionais. Então, eu tenho certeza por essas andanças que o Brasil tem muito a oferecer, mas primeiro ele tem que se organizar, né? Então, quando você bem coloca, e é muito pertinente, como é que a gente transforma essas experiências, esse potencial em exemplos concretos e que sejam sustentáveis, que sejam modelos de negócios alternativos ou mesmo os mais usuais, mas que tenham valor agregado, compartilhado e percebido, eu acho que faltam duas questões. A primeira delas, claramente, faltam políticas públicas. E quando eu falo de políticas públicas, né, falando de economia criativa, não é só, como muitos interpretam, política cultural, mas é uma política que seja articulada entre
cultural, de desenvolvimento do trabalho, porque uma bailarina começa a trabalhar muito mais cedo, um bailarino, mas com 30 anos já está fazendo outra coisa porque os joelhos não aguentam, porque a forma de recebimento do imposto de renda de alguém que trabalha com longa-metragem é diferente daquele assalariado mensalmente pela CLT. Enfim, tem N questões, relações internacionais, turismo, etc. Se a gente não tiver uma política articulada que entenda que a criatividade integra cada uma delas, e daí, turma, é para lá que a gente vai, como é que cada um dentro dos seus navios desempenha suas funções, esse navio vai ficar à deriva, né? Então, políticas públicas, sem dúvida nenhuma, e isso em todas as esferas. E outra questão é do lado do privado, porque o nosso privado ainda é muito hesitante, a meu ver, em embarcar numa lógica de entendimento de mundo em transformação. Sejam grandes empresas, de modo geral, claro, vai haver exceções, seja um empreendedor que muitas vezes cai no mundo do empreendimento por necessidade, mas não necessariamente se capacita para ter essa possibilidade de gerenciar o seu negócio com os 15 chapeuzinhos que ele usa. Ele fala, meu Deus do céu, ainda por cima eu tenho que fazer curso de contabilidade. Mas como é que ele consegue ser mais dono do seu negócio, né? E não ir por quase que no vácuo do que o mercado vai demandando, e daí a gente vê a mortalidade dos pequenos empreendimentos. Então, acho que por um lado tem uma falta de capacitação, inclusive de repertório, de entendimento de mundo, para poder propor o que é diferente. E, pelo lado das políticas públicas, também falta. Isso posto, se a gente conseguir fortalecer esses dois lados, o Brasil, a meu ver, vai conseguir transformar essa criatividade toda em propostas, em produtos, em serviços criativos que o mundo vem demandando muito mais hoje. E te dou um exemplo, quando a gente vai hoje para fora e fala de música brasileira, a música brasileira não é vista mais como a música brasileira, você é um grande entendido de música, como foi entendida na época da Bossa Nova, ou de tantas outras safras que vieram depois disso. Então a gente, mesmo no campo cultural, vai perdendo muito do que era a projeção da cultura brasileira, porque a gente não vem colocando lá fora, e eu acho que também não vem colocando no Brasil, para circular no grande mercado, aquilo que poderia colocar, né? Porque a gente acaba sendo muito mais pasteurizado no que diz respeito às produções. E não falo com julgamento de valor, é só uma constatação daquilo que a gente vai observando. Mas a internet propicia outras questões, o acesso ao celular também possibilita uma diversidade, mas essa diversidade não é a maioria, né? É uma diversidade meio cauda longa, né? Em que você consegue, de fato, ter várias manifestações. Agora, também não adianta eu falar, para voltar à questão dos repertórios, não adianta eu falar de uma música se as pessoas não tiverem um repertório de mundo, porque o mercado cada vez mais vai ser um mercado global também. E quando a gente vê países, a gente comentava há pouco, né, Jair, como o Peru, que acabam desenvolvendo uma política de audiovisual muito focada em média-metragens, em que um grande consumidor são os Estados Unidos, até pela população latina, porque a iconografia, inclusive, das populações antigas peruanas é presente nessas obras, e a população latina nos Estados Unidos se identifica com isso, e eu não sei até que ponto, de novo, isso é consciente ou não, mas entra nas obras. Então, passa a ser o maior produtor de média-metragens como país. A gente vê a potência dessa cultura como ampliação de repertório. Só que no Brasil a gente não sabe nem por que a nossa rua tem o nome de tal pessoa, ou que foi a revolução, foram as várias revoluções desde a instauração da República, né? Então a gente tem muito caminho a percorrer para se reconhecer. E eu acho que esse é um primeiro bom momento de ampliação de repertório para as pessoas e para os profissionais, né? Perfeito, excelente, Ana. A gastronomia, por exemplo, né? Quer dizer, sempre, mas não é o caso aqui da gente entrar nesse debate, ela faz parte ou não, vamos admitir que sim, que ela faz parte da economia criativa, enfim, das indústrias criativas e tal. Assim, pensando em termos de Brasil, a gente tem um lugar também na questão da gastronomia, você entende dessa... Porque eu vejo, quer dizer, o Peru, para dar o exemplo, desenvolveu todo um caminho de políticas, de estratégia mesmo, de marca-lugar, com a noção de diplomacia gastronômica, inclusive. Quer dizer, há todo um conjunto de estratégias de colocar essa gastronomia no mundo, de se fazer representar culturalmente pela sua gastronomia. Então gastronomia é um marco de identidade de um país, de um lugar, e o Brasil novamente tem algo a oferecer nesse campo? O Brasil tem muito a oferecer para o mundo e para si mesmo, né? Porque a gente pouco conhece da gastronomia brasileira. Claro. Então, quando a gente, a cada 50 metros, a gente encontra alguém fazendo uma coisa diferente de lamber os beiços, né? Sim. Mas a gente não tem uma organização da cadeia como o Peru em seu momento fez, né? E esse processo de transformação do Peru,
que teve como ponta de lança, inclusive, a organização dos próprios chefes de cozinha, né, que com essa vivência internacional que trouxeram para o Peru, disseram, poxa, mas cadê a nossa presença lá fora? Como que as pessoas não conhecem o que a gente tem, porque a gente tampouco conhece? Eles foram percebendo que, desde questões como o cacau, cuja amêndoa era exportada in natura, se dava porque eles não tinham, muitas vezes, a máquina para torrar essa amêndoa, né? Então, poxa vida, vamos importar as máquinas, até como é que eu elaboro aquele, que eu esqueci como é que é o nome que eles dão para a comida de rua deles, lá tem o nome XPTO, mas que era uma coisa absolutamente, se você sobreviver, você contará, né? Como é que eles conseguem trazer questões de higiene, para valorizar aquilo que é feito, que é tão popular dentro da cultura peruana. Então foi uma organização de tudo, de marcos legais, da própria cadeia, desenvolvimento de planejamento de quantos restaurantes peruanos eu quero ter em cada país até 2030, o impacto econômico e social da agricultura, como é que eu mexo com os pequenos negócios, suas dificuldades, ou seja, eles fizeram um diagnóstico, um screening enorme para chegar a um diagnóstico preciso do que deveria ser feito para que aquelas metas fossem cumpridas. E quando a gente fala em gastronomia no Brasil, muitas vezes as pessoas acham que é o prato bacana com, né, uma abordagem diferente num restaurante caríssimo, ou é a riqueza dos nossos mercados populares, enfim, que eu me enveredo pelo ver o peso do tudo quanto é lugar que a gente tem e se fascina com os produtos das mais diversos biomas. Mas a gente não tem essa organização da cadeia com essa opulência e com esse detalhamento como o Peru fez, né? Então a gente vê iniciativas muito legais de organizações de mercados, de feiras, vejo orgânico, etc. Mas esse quebra-cabeças ainda não foi montado na riqueza das suas pecinhas, né? Então a gente não sabe exatamente a figura que se dará. E quanto mais complexa e colorida for essa figura, mais a gente vai conseguir colocar esse pezinho no mundo. Excelente, Ana, para a gente baixar nossos trens de pouso. Economia criativa, economia da cultura, além de tudo, é uma economia limpa, né? Os recursos não vêm do extrativismo, eles vêm da criatividade humana. É claro, para quem trabalha com economia criativa, com a economia da cultura, que o valor, por exemplo, da floresta está muito mais em mantê-la de pé do que em abatê-la para virar pasto, para virar monocultura. Eu gostaria que, para a gente terminar, você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, como é que uma biodiversidade ela é fundamental para se pensar a questão da criatividade hoje, e como é que essa economia, ela não é uma economia verde, é uma economia limpa, porque o seu principal recurso é a criatividade humana. Então, eu acho que é bacana e é super importante você trazer isso, porque muitas vezes as pessoas acham que economia criativa também pode ser panaceia, né? Que bom, então vamos abraçar a economia criativa e está tudo resolvido. Porque a indústria bélica, por exemplo, é profundamente criativa, né? Pois é, exato, mas qual é o fim daquilo, claro, né? Quer dizer, a arma só serve para matar, não tem outra coisa, né? Ou para, enfim. Mas quando a gente traz a lógica da economia criativa como meio para o desenvolvimento e não como fim em si mesmo, a gente percebe como as outras dimensões, sobretudo ambiental, devem ser levadas em conta, né? Porque você, desde um ambiente circunvizinho onde você está, porque você não consegue ser criativo em um ambiente que não o é, né? Você precisa oxigenar a cabeça para conseguir gerar novas sinapses, até o meio ambiente em si, que tem aí, enfim, um mundo a ser descoberto, né? Não por coincidência, um dos finalistas na categoria do Prêmio Jabuti que você criou em Economia Criativa o ano passado foi o livro do Jorge Caldeira, com duas meninas, chamado Paraíso Restaurável, né? E a proposta é justamente essa, como é que a gente traz um outro olhar. E o Jorge Caldeira traz um raciocínio que me parece muito sensato em se tratando de economia criativa. Quando a gente pega a China, por exemplo, a China é um objeto de estudo interessantíssimo em economia criativa, porque eles detonaram tudo, da revolução cultural ao meio ambiente, e agora eles começam a se reconectar às suas tradições e à sua cultura milenar. Inclusive a gente vê no Netflix os seriados, né, com toda a iconografia e afins, porque eles começam a perceber que essa dicotomia entre pessoa e natureza, ou entre ciência e meio ambiente, na verdade é uma falácia profunda, e quanto mais conectado, mais a gente vai conseguir resolver esse sistema e entender o que se dá. E a gente começa de uma forma muito incipiente, ainda muito embrionária, mas havia uma tentativa de olhar de um jeito diferente os nossos indígenas, né? Começa a ter uma produção literária muito mais profícua, as pessoas, me parece, que começam a ser muito menos estigmatizantes no que diz respeito a isso.
trazer esses saberes, né? Trazer, até por uma questão de sobrevivência, né? Porque até para ser egoísta tem que pensar no outro. Então, como é que eu aprendo com esses cidadãos aquilo que a gente desaprendeu durante o período mercantilista mais severo, de que eu vou extrair, né? Esse desvínculo entre o que a gente é e onde a gente está, que é tão evidente nas cidades, né? Se eu jogar lixo na rua, opa, o lixo entope, portanto vai ter enchente, a gente começa na lógica de ampliação de repertório também, entender como isso se dá numa dinâmica maior do próprio planeta e do que a gente pode esperar para uma economia que seja sustentável. Então, obviamente as coisas vão sempre muito para e passo, né? Se a gente conseguir fazer com que o ser humano se integre a uma visão de natureza mais ampla, para além da floresta lá e eu aqui, mas o meu consumo de energia impacta na floresta lá, se a gente conseguir estabelecer novamente essas conexões de uma forma mais profunda, com massa crítica, a gente vai fazer com que a economia criativa, de fato, seja um eixo de desenvolvimento do nosso país, né? Porque aí a gente vai ver a bioeconomia, a gente vai ver como a gente consegue transformar uma população que hoje é profundamente dependente de psicotrópicos em uma questão que é muito mais voltada ao mundo natural, em que o que é desenvolvido, a gente, enfim, há 2 meses foi para a Alta Floresta, que é a fronteira do Mato Grosso com o Pará. E caminhando, enfim, com um mateiro que nos ia desvendando aquele universo maravilhoso e contando qual era o repelente natural dos índios, porque a formiguinha disso, não sei o que daquilo. Ele pegou e falou assim, nossa, você conhece essa árvore? Essa árvore é a que faz o quinino e tal, não sei o que. Ele deu um pedacinho de casca. Acho que das 8 pessoas que estavam naquele grupo, todo mundo associa aquele gosto da casca da árvore à Novalgina. Mas ninguém associou a Novalgina àquela casca, né? Então, quando você começa a levar esses choques de realidade, você fala, meu Deus, está tudo errado, né? Então, eu sou, assim como você, uma otimista incurável, né? E a gente vê que os caminhos existem, mas a gente precisa aumentar a velocidade para poder gerar massa crítica suficiente, né, para responder a isso no prazo que o planeta requer. Então, oremos. Obrigado, Ana. Uma honra tê-la aqui. Obrigado pela aula, pelo exemplo, pela inspiração. Muito gostoso a gente estar na mesma trilha. Que bom.